vejo essas coisas e fico pensando, né, como as pessoas podem ser tão desatinadas, sabe, de imaginar, por exemplo, que o Pablo Marçal pode assumir o poder, a presidência da República, e ser o novo Hitler. É isso que eu estou dizendo, né? O próprio Hitler tinha método, né? Tinha modus operandi, sabe? Não era um ladrão de rodoviária, não é um Sérgio Moro, um Bozo, coisa do tipo, sabe? Né? Evidentemente que essa é uma possibilidade, né? É, lógico que nós temos que considerar sempre, né, a farsa de Inês Pereira, do Teatro Vicentino, do Gil Vicente, não é isso? Mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube, sabe? Evidentemente que em determinadas circunstâncias eles podem pegar um asno desse aí, sabe? Pode. Mas é isso. É só para levar para frente, né? Como foi o caso do Bozo. Só para levar para frente. O Bozo não é uma ameaça em si mesmo, muito menos esse trombadinha. Em si mesmo eles não são nadas, não passam disso, né? De milicianos e trombadinhas, né? Chefe de gangue, chefe de ladroagem, é isso. Agora, eles podem ser contratados, podem ser contratados para fazer um serviço, né? Depende, obviamente, das circunstâncias, mas é isso. Contrata, faz o serviço sujo e são descartados, jogados fora. Não, não põe mais a cara aqui, não pisa mais aqui, sabe? Queima de arquivo. Sabe? Então, não é a pessoa, sempre é importante dizer isso, são as ideias. Quais são as ideias desse pivete, por exemplo, trombadinha? Que ideias que ele tem? A não ser vender bilhete premiado em rodoviária, a ideia do vendedor de bilhete de rodoviária. Quem em sã consciência acredita, sabe, nesse marginal, nesse delinquente? Eu não estou falando do lado de cá, estou falando do lado de lá, da direita. Quer dizer, com uma profusão de possibilidades que tem aí hoje, eles vão se utilizar desse delinquente, desse trombadinha? A possibilidade, né, é remotíssima. A síntese do discurso do Lula na ONU é a síntese do Brasil, a realidade brasileira. Ele está falando do mundo, mas isso aqui é uma síntese do mundo, é um resumo do mundo. Ladrões, né, gangues para tudo quanto é lado, Banco Central Independente, gangue do Gomex, cartel mafioso midiático, CEOs e etc, etc. Quer dizer, esses bandos todos, né? Quer dizer, por ordem e tudo isso, fazer um projeto de governo, sabe? Aí é uma questão que, como dizia o Garrincha, segundo o folclore, né? Você tem que combinar com os russos, com os comunistas. Tem que ir lá falar para os comunistas, né? Aí tem um problema, um outro problema grave, sabe? Gravíssimo, né? Que são as crises políticas também do projeto da esquerda, dos projetos da esquerda. Isso a gente não pode desconsiderar. Sobretudo quando a gente tem uma esquerda, né, que tem um pensamento, né, de que é possível fazer tudo isso que o Lula disse que precisa fazer, sem você fazer grandes enfrentamentos, sem você ter, né, um confronto político mais de fundo, né, mais decidido. Aí, evidentemente, que a primeira condição para fazer isso é compreender exatamente o que está acontecendo. Mirar as ideias, não as pessoas, não os trombadinhas, os milicianos, os seja, lava-jato, quadrilheiros, não é isso? Gangsters, não é isso? Você olha os gangsters, eles têm práticas todas iguais. O cartel mafioso midiático, por exemplo, prática de gangster, todo dia, né? É um gangsterismo repetido, goebbeliano, não é isso? Serve a um propósito maior, é a vitrine do projeto neoliberal. O nazibosismo, gangster, né? O trombadinha, Marçal, Pablo Marçal, gangster. Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, gangster. Então você tem um gangsterismo formado, né? Cada quadrilha dessa tem o seu modus operandi. Independência do Banco Central, gangster. A turma do relatório Fox, a gangue do Gomex, gangster. Portanto, nós estamos lidando com isso aí, sabe? Com o gangsterismo, né? Agora, a primeira questão é entender isso, né? Entender a ideia, entender a dinâmica política, a dinâmica da luta política, da luta ideológica, da luta de classes, entender pela economia, fundamental isso, né? O primado, a premissa é entender como funciona a economia, como a economia está dominada por gangsters
Essa economia toda controlada pelo Banco Central independente a partir da política monetária, não é isso? O controle da moeda, da circulação de dinheiro, vai alimentar todas as outras gangues, todos os outros gangsters, ou grupos de gangsters, não é isso? A lógica, a usina de tudo isso está lá no Banco Central Independente, que é o governo paralelo, à margem da Constituição do Estado Democrático de Direito, da soberania nacional. O Macron, não é isso? Foi lá e tal, o povo foi lá, lutou e tal, afastou os gangsters de lá, sabe? Aí vem ele e impõe os seus gangsters, né? Deu um golpe no povo, né? Na soberania popular, na democracia e assim por diante. Sabe? Quer dizer, aí imediatamente surge a ideia, mas a esquerda vai fazer o quê? Vai, levanta, sacode a poeira e vai à luta. Na França pode se preparar aí. Pois eu vou dizendo aqui que eu sou Nostradamus. Vai ter grandes confrontos na França, é isso? Aqui no Brasil, né, também tem isso. Quer dizer, o Lula vai dar uma de Macron, é igual tocar violino, pega com a esquerda e toca com a direita, como quer a gangue do Gumex, Armínio Fraga, e essa turma que entrou de forma organizada na frente ampla para tentar dar um golpe no Lula, né, a serviço exatamente do cartel mafioso midiático para alimentar esta usina de infâmia, sabe, de que o Lula foi eleito pela direita, não é isso? Portanto, ele é refém da direita, ele tem que aplicar o projeto da direita, não da esquerda. Ou seja, ele tem que renunciar à sua ideologia, ao seu programa, à sua luta, ao seu partido, o povo, o país, a Constituição e o Estado Democrático de Direito para dar uma de Macron, dar um golpe no povo. Tá vendo? Quer dizer, entender tudo isso é fundamental para a gente fazer esses enfrentamentos. Né? Quando não se tem isso, porque na Europa tem um problema ali, né? Aquela social-democracia, o projeto social-democrata, que tem muito a ver com o PT, com o PDT, tem a ver, né, muito aí com a história do trabalhismo, sabe? O surgimento do PT, que surgiu batendo cabeça, né? Não sabia direito o que era, se era getulista, batia no Getúlio, não era Vargas, né? Era como se fosse assim uma espécie de um anarquismo, sem base ideológica, sem rumo político, sabe? Sem norte, sem estratégia, que é uma deficiência que o PT tem até hoje, né? A questão nacional, a defesa da soberania nacional, para o PT é muito difícil. Não tem uma formulação teórica, né? Uma estratégia de defesa da soberania nacional. O PT não tem. Então tem muito disso aí, do pragmatismo. É isso. Até por conta da realidade brasileira, que é muito complexa, muito difícil, né, de você lidar com a realidade brasileira, pela história, né? Isso, toda essa história que eu falei aqui. O poder das oligarquias, né, das 15 capitanias hereditárias, dos grileiros do Oeste, ou seja, da posse da terra à base de corrupção, não é isso? De ditadura, né? Chegaram e tomaram posse, simplesmente. Né? E fizeram as escrituras, os grileiros, não é isso? E as capitanias hereditárias, os grandes latifúndios. Essa gente nunca abandonou o latifúndio. Consequentemente, não abandonou a ideologia do latifúndio. E qual é a ideologia do latifúndio? É o escravismo, não é isso? Que tem como pressuposto para sua manutenção no poder o absolutismo político, ou seja, as ditaduras e tal, né? A gente fala do Brasil que isso é mais explícito aqui, a gente está vendo, mas serve para o mundo todo. Mesmo onde houve reforma agrária, né, o desmonte do poder dos feudos, né, do mundo feudal, do modo de produção feudal, eles foram recuperando esse poder pelo controle do capital, acumulação de capital. Os punhados de nações, como dizia o Lenin, não é isso? Os monopólios, de que dizia o Adam Smith, os trusts, né? Concentram capital, eles recuperam, portanto, a lógica do latifúndio, a lógica do escravismo e do absolutismo político. Né? Então, quer dizer, quando se chega a uma situação em que o sistema capitalista vai se reproduzindo como crise, o capitalismo é isso, ele só se reproduz como crise. Ele vai, chega o pico da crise, não é isso? Faz uma guerra qualquer, né? Ou mesmo, não é que ele faz uma guerra qualquer, sempre tem essa questão da gente não ver pelo subjetivismo, não é isso? Pelo moralismo, né? Como se fosse assim, vontade de um ou de outro, não é isso? O antagonismo leva, né, a pico de crises que resultam exatamente em conflitos, em guerra. Então ele vai, chega o pico da contradição, não é isso? Guerra.
Aí na guerra destrói lá e tal, né, se recompõe, assim por diante, sabe. E aí começa tudo de novo. Então o capitalismo ele só se reproduz, né, pela guerra. Então, não há possibilidade de haver paz no capitalismo. Democracia, justiça social, né, fraternidade, o lema da Revolução Francesa. Não tem essa possibilidade, sabe? Então, portanto, a esquerda tem que se apresentar como projeto de superação do capitalismo, exatamente para não ter essa lógica, né, de antagonismos que vão se acirrando até chegar num ponto de ruptura, né, de ebulição. Pega? É isso. Pega fogo, né? Isso. Ou é, o livrinho de filosofia que eu sempre cito aqui, importante ler, né, que tem aqui em PDF, Princípios Fundamentais de Filosofia, né, que é aquele professor lá da França, né, o Politzer, que ele sempre usava exemplos assim, né, então, a água, por exemplo, quer dizer, o fogo, a água, contradição, né, vai gerando antagonismo, quando ferve a água, né, vira vapor, né, é a mesma coisa, na luta social, na luta política, é a mesma coisa, né. Então, quer dizer, como administrar, como aplicar a ideia do Lula num regime em que o antagonismo está constantemente, né, se acirrando. E agora nós estamos num pico de antagonismo muito grande, inédito na história, que é o projeto neoliberal, não é isso? E aí o antagonismo é isso, quando chega no pico, as forças antagônicas vão se radicalizando, porque radicaliza o projeto neoliberal capitalismo, não tem margem para fazer mediação democrática, ele vai se tornando brutal, como fez o Macron agora, como faz, né, constantemente o regime dos Estados Unidos. É isso? As guerras, né, genocídio, morticínio e assim por diante. Consequentemente, a resistência também vai se fortalecendo. Né? Então, o que aconteceu ali, sobretudo na Europa, e que respinga exatamente nas forças políticas, né, que não, vamos dizer assim, confessadamente são social-democratas, mas têm a ideia da social-democracia, é que para administrar essa crise, né, não é possível mais fazer mediação, porque o neoliberalismo não tem margem para fazer mediação. Ele precisa romper, não é isso? Com a Constituição, com o direito constitucional, com a democracia, com o Estado democrático de direito. O Banco Central independente, a lei de responsabilidade fiscal, certo? É rompimento com o Estado democrático de direito, com a Constituição. É ditadura, é extremismo, é isso. Como é que você pode classificar que essa força política é extremista, essa não é? Uma direita civilizada, uma direita que não é extremista, coisa... Como é que você pode, né, definir isso se você tem uma base material, a economia que chegou a esse ponto de radicalização, de crise profunda, aguda, de antagonismo agudo? Porque a lógica da social-democracia era isso, quer dizer, administrar o capitalismo por uma ideia de projeto social, o estado de bem-estar social. Enquanto existiu a União Soviética, a Guerra Fria, isso foi possível. Ruiu a União Soviética, proclamação do projeto neoliberal, que revoga, né, toda a contestação histórica do imperialismo, do capitalismo, da concentração de capital. E, consequentemente, eles têm que impor, não é isso? A lógica do capitalismo pelo projeto neoliberal, combatendo todas as correntes políticas, filosóficas, ideológicas que contestaram as mazelas e as brutalidades do imperialismo. Consequentemente, você está adotando uma postura, sim, extremista. E você pode dar o nome que for, mas é nazi-fascista. Então você não tem como separar uma coisa da outra, não tem como estabelecer que isso é extrema-direita, isso é centro, não sei mais o quê. O espectro político se movimenta de acordo com as circunstâncias, né? Então, na verdade, o projeto social-democrata se deparou com esse problema, né? Quer dizer, a crise aguda, extremista, né? O antagonismo levado às últimas consequências do capitalismo, o imperialismo, que não tem margem para fazer mediação com a esquerda, faz o quê? Ela faz né, um corte bem definido. O mundo só existe daqui para lá. Democracia, direitos humanos, ONU, não sei o quê. Tá, todas as ideias. Né? Isso só existe no lado direito. Né? E a esquerda fala, mas não é isso, tem um direito constitucional, tem isso, tem aquilo. Né? Tem que tomar café da manhã, tem que almoçar, tem que jantar, como diz o Lula. É uma vergonha. 733 milhões de pessoas passando fome no mundo hoje. Isso é uma vergonha. Mas como você vai fazer isso?
A primeira coisa que você tem que ter é democracia. Ó, nós queremos discutir isso na ONU. Queremos discutir isso em todos os lugares, no Brasil, com o povo brasileiro. Então, o que, que eles fazem? Pancada no Lula, porrada no Lula. Então, quer dizer, isso vai instrumentalizar esses cachorros loucos, todos aí, né? Cachorro louco também tem as suas particularidades. Tem esse pivete trombadinha, tem o Bozo, miliciano, ladrão, tem o Sérgio Moro, quadrilheiro, não é isso? Com seu preposto ou seu lugar-tenente, o Deltan Dallagnol. Então, lógico que tudo isso, os cachorros loucos vão latindo de acordo com o seu posto. Cada um no seu posto, cada um latindo de um jeito. Todos rosnando para a esquerda. E como é que você vai fazer mediação com tudo isso? A social-democracia na Europa entrou em crise por causa disso. Não administra mais nada. Foram administrar o projeto neoliberal, o povo chegou a uma conclusão, falou, ixi, é para isso que serve a esquerda? Isso é esquerda? Aí, lógico que o povo olha a esquerda se juntou com a direita. Estamos dizendo assim de maneira metafórica, isso. Estou dizendo no sentido figurado. Né? A esquerda se juntou com a direita, tudo a mesma coisa, tudo do projeto neoliberal, tudo extremista contra o povo, contra o Estado de bem-estar social. Tem que fazer reforma da Previdência, reforma trabalhista, desemprego, né? Violência, essas coisas todas. Cria-se uma situação insustentável no mundo, né? As ondas migratórias, aí o povo, né, que não tem, né, mais nenhuma esperança na chamada periferia do sistema, vai migrar, isso, para lá, e aí a extrema-direita surge, o culpado é a imigração, vamos combater os imigrantes, né? O culpado é o sistema, eles não falam do sistema, aqui no Brasil também tem essa história. Que sistema? A ideia de que tem uma casta aqui, não é isso? Não, casta no sentido que dizia o Brizola dizia que casta eram as oligarquias, né? Que é isso? Os latifundiários, as oligarquias, né? No sentido aí da extrema-direita, casta é a democracia. Quem está inserido, né, nos instrumentos da democracia, no legislativo, no executivo, no judiciário, sabe? Ainda regidos pela Constituição, muito embora sabotados, né, vilipendiados, atacados, ameaçados pelo cartel mafioso midiático, pelas gangues, né, pelos gangsters. Então, para eles, isso é o sistema. Eles tentam se diferenciar. E aí que eu acho que está o erro da esquerda, que entra nesse jogo, que eles são diferentes. Eles são um mundo à parte. Esses cachorros loucos aí do gangsterismo nazi-bozista, né, desse pivete trombadinha, essas coisas todas. Né? Aí da extrema-direita pelo mundo afora. Eles querem se diferenciar para dizer que tem uns sistemas que eles são antissistema. A grande questão é essa, né? O sistema é o imperialismo. O sistema vai entregar a governança, né, para esses trombadinhas, para esses milicianos, para esses vagabundos? Não vai, sabe? Se entregar como entregaram para o Bozo em 2018, ou mesmo para o Trump, né, e outros lá na Itália, né, parece que a primeira-ministra lá também tem esse perfil nazi-fascista, sabe? Mas é sob condição, está condicionado. É o asno que quem controla, a rédea do asno, o cabresto do asno está nas mãos do regime imperialista. Quer dizer, portanto, a lógica do combate é exatamente ao regime imperialista. Né? Não se deixar levar por essas falácias todas.